A tentação é uma realidade que todos os cristãos enfrentam, independentemente de seu gênero. No entanto, é importante refletir sobre como Satanás, o inimigo de nossas almas, tenta as pessoas de maneiras diferentes, de acordo com as características únicas de homens e mulheres. Deus criou o ser humano de maneira distinta, com funções e propósitos distintos, e isso impacta, também, as formas como somos tentados. Neste vídeo, vamos explorar como Satanás tenta as mulheres, quais são os pecados específicos que muitas enfrentam e como podemos, por meio da palavra de Deus, resistir a essas tentações e viver uma vida fiel. Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os fez de maneira distinta, mas igualmente valiosos diante dele. O homem e a mulher têm características diferentes, e isso reflete a diversidade das suas funções no plano divino. Essas diferenças não se limitam ao corpo, mas também se estendem à psicologia, aos sentimentos e à maneira como cada um lida com o mundo e com Deus. Embora homens e mulheres compartilhem muitas das mesmas tentações, há uma diferença significativa na forma como cada um pode ser afetado por essas tentações. A mulher, por exemplo, é frequentemente mais emocional, mais sensível a questões de relacionamento e, muitas vezes, mais vulnerável às tentações que envolvem sentimentos e pensamentos internos. Satanás conhece essas características e aproveita-se delas para tentar desviar as mulheres do caminho da santidade. Vivemos em uma época marcada por movimentos culturais que têm influenciado profundamente a maneira como as pessoas pensam sobre si mesmas e sobre seus papéis no mundo. O feminismo é um desses movimentos que, embora tenha surgido com o intuito de promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres, acabou gerando efeitos colaterais significativos, especialmente dentro da igreja cristã. O movimento feminista muitas vezes leva as mulheres a adotarem uma mentalidade que coloca os sentimentos e desejos pessoais acima dos princípios bíblicos. Ele incentiva as mulheres a priorizarem suas próprias vontades e expectativas, o que, em muitos casos, resulta em uma rejeição das correções e orientações que vêm de autoridades legítimas, como a liderança da igreja ou as instruções de seus maridos, quando aplicável. Isso pode ser um terreno fértil para o pecado, pois leva ao orgulho e à rebelião, em vez de à submissão à vontade de Deus. Dentro da igreja, essa mentalidade também tem gerado um clima de insegurança e aversão à correção. Muitas mulheres têm dificuldade em receber exortações, mesmo quando essas vêm com amor e preocupação genuína. A busca por validação emocional e a crença de que todos os sentimentos são legítimos, independentemente da conformidade com a verdade bíblica, cria um espaço onde a verdade de Deus pode ser distorcida ou ignorada. Uma das primeiras tentações que Satanás usa contra as mulheres é a tentação da imaginação pecaminosa. Embora os homens sejam frequentemente mais afetados por tentações visuais, as mulheres tendem a ser mais vulneráveis à tentação de construir cenários imaginativos em suas mentes. Isso pode incluir desde fantasias envolvendo romances e relações amorosas até pensamentos impuros sobre outras pessoas. Nos dias de hoje, um exemplo claro disso é a proliferação de livros de romance, muitos dos quais apresentam conteúdos de natureza sexual explícita ou que geram fantasias pecaminosas. Esses livros, embora frequentemente disfarçados como histórias inocentes, podem levar a mente das mulheres a se afastarem da pureza e da santidade que Deus exige. A própria indústria editorial tem se aproveitado dessa tendência, e os livros que despertam essas imaginações impuras são frequentemente best-sellers, ocupando até mesmo os primeiros lugares nas listas de mais vendidos, superando até mesmo livros espirituais, como a Bíblia. Além disso, há também uma tendência crescente de mulheres, especialmente as mais jovens, idealizarem relações românticas em suas mentes. Elas podem imaginar cenários perfeitos com rapazes que conheceram ou se apaixonar por fantasias que não correspondem à realidade. Nesse processo, Satanás incita a luxúria e o descontentamento, desviando as mulheres da pureza do coração. A Bíblia nos ensina que a pureza começa no coração e na mente. Jesus, em Mateus, em suas bem-aventuranças, fala da importância de manter o coração puro. Pois bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Para vencer a tentação da imaginação pecaminosa, é essencial que as mulheres se esforcem para manter seus pensamentos limpos, colocando diante de si tudo que é puro e agradável a Deus. A renovação da mente é uma prática diária que exige vigilância.
Um passo prático para vencer esse tipo de tentação é substituir livros, filmes e músicas que alimentam fantasias pecaminosas por conteúdos que edificam e fortalecem a fé. Ao invés de gastar tempo com romances sensuais, uma mulher cristã pode optar por ler livros como A Guerra Santa, de John Bunyan, ou Caminhando em Direção ao Céu, que são histórias que inspiram santidade e pureza. Substituindo pensamentos impuros por pensamentos que glorifiquem a Deus, podemos purificar nosso coração e nossa mente. Além disso, a oração e a meditação nas Escrituras são fundamentais para transformar nossos pensamentos. Passagens como Filipenses, que nos instrui a focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, são ferramentas poderosas para combater a tentação da mente. Outro pecado que Satanás usa contra as mulheres é a inveja. A inveja é um pecado insidioso, que começa no coração e se manifesta nas atitudes, nos sentimentos de competição, de comparação e até de ressentimento em relação às bênçãos dos outros. Embora a inveja não seja um pecado exclusivamente feminino, ela se manifesta de forma muito evidente em círculos de mulheres, onde as comparações podem ser ainda mais intensas. A inveja geralmente vem acompanhada de ciúmes, rivalidade e malícia, criando um ambiente onde a alegria nas bênçãos alheias é sufocada. Mulheres que se comparam constantemente com outras podem sentir que não são suficientes, que estão em desvantagem ou que não têm o que merecem. Essas emoções, por sua vez, podem levar a atitudes de ressentimento, amargura e até divisão dentro da igreja. A única maneira bíblica de vencer a inveja é por meio da gratidão e da graça. Ao invés de se concentrar no que os outros têm ou alcançaram, uma mulher cristã deve cultivar um coração grato por tudo que Deus lhe deu. A Bíblia nos ensina a nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorarmos com aqueles que choram, promovendo um espírito de comunhão em vez de competição. A inveja é um pecado sutil, mas destruidor. Para vencê-la, é essencial que as mulheres se lembrem de que Deus é soberano e que tudo o que Ele dá é bom. Em vez de invejar o que os outros têm, devemos ser gratas pelo que Deus nos deu e usar isso para servir a Ele e aos outros. Finalmente, a manipulação é uma tentação que Satanás usa para afastar as mulheres de uma vida de submissão a Deus. A manipulação pode assumir várias formas, desde o uso de emoções para controlar situações, até a distorção da verdade para alcançar fins pessoais. Um dos exemplos mais claros de manipulação na Bíblia é a história de Jezabel, uma mulher que, movida por seu desejo de controlar, manipulou situações para alcançar seus próprios objetivos, incluindo a morte do justo Nabote, apenas para satisfazer o desejo de seu marido, o rei Acabe. A manipulação pode ser uma tentação forte, especialmente em contextos onde as mulheres sentem que suas vontades não são ouvidas ou valorizadas. Satanás muitas vezes incita as mulheres a manipular os outros emocionalmente para conseguir o que querem, seja no contexto familiar ou no ambiente da igreja. A tentação é ainda mais forte quando a mulher sente que suas necessidades não estão sendo atendidas ou que está sendo desvalorizada. A Bíblia ensina que a verdadeira força vem da humildade e do serviço. Para vencer a tentação da manipulação, a mulher cristã deve se submeter à vontade de Deus e confiar que Ele é capaz de cuidar de suas necessidades. A submissão bíblica não é fraqueza, mas força, pois é um reconhecimento da soberania de Deus e do seu plano perfeito para cada um de nós. Cultivar um espírito manso e tranquilo, como descrito em 1 Pedro, é essencial para as mulheres que desejam viver de acordo com os padrões de Deus. Esse espírito reflete a confiança em Deus e o desejo de agradá-lo em tudo o que fazemos, sem recorrer à manipulação emocional. Em resumo, as mulheres cristãs enfrentam tentações específicas, muitas das quais são alimentadas por influências culturais como o feminismo, que coloca os sentimentos e desejos pessoais acima da verdade bíblica. Satanás usa essas tentações, como a imaginação pecaminosa, a inveja e a manipulação, para afastar as mulheres do propósito de Deus para suas vidas. No entanto, a única maneira de vencer essas tentações é por meio do amor a Deus e à sua palavra. Ao abraçar o papel glorioso que Deus deu para as mulheres e viver de acordo com os seus princípios,
podemos resistir às tentações e florescer naquilo que Ele nos chamou para ser. Assim, podemos viver vidas de santidade, alegria e gratidão, cumprindo nosso papel no reino de Deus. Antes de terminar e nos despedir, poderia curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Essa é a única maneira do algoritmo entender que a palavra de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Você também pode nos ajudar a superar a marca de 200 curtidas. Mas é claro que se você não puder ajudar, não precisa fazer nada. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima!